Boa noite a todas as irmãs, Pai do Senhor Jesus, mais um encontro das servas em ações. E eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui presencial e as irmãs que ainda vão visualizar essa gravação. Hoje nós temos a alegria de estar com a Nádia Diego, que ela vai nos trazer a mensagem, logo a gente vai fazer uma entrevista com ela, conhecer um pouco mais do trabalho dela. Então, nesse momento, eu quero chamar a nossa irmã Edneia, que vai nos trazer uma mensagem de abertura. Edneia, contigo, amiga. Liga o som. Boa noite, amadas irmãs, amadas por Deus e por mim também. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 2, versículo 4 até o 7. A palavra de Deus diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então, veja bem, o versículo 4, ele diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, a misericórdia na Bíblia, ela representa o amor incondicional de Deus por nós, mesmo quando nós não merecemos. Que nós, amadas irmãs, possamos sempre lembrar da misericórdia de Deus e ser misericordiosas também, umas com as outras. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigada, Senhor, por sua misericórdia. Obrigada pelo seu amor. E obrigada por estar aqui conosco neste momento. Abençoe, Pai, toda esta reunião, do começo até o fim, e que todas que vão ouvir depois possam ser edificadas, e que o Senhor possa nos ensinar o que nós estamos precisando aprender hoje. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Edneia, auxiliadora idônea. Muito obrigada. Para quem não sabe, a nossa irmã Carol estava de mudança e essa semana ainda com inconclusão, então ela pede que vocês compreendam que ela não está aqui hoje, tá bom? E, Nádia, liga seu som, Nádia, vamos conversar. Desde já agradecemos muito pela sua participação. Eu fiquei sabendo ainda há pouco que você não está no Brasil, então fala de tudo isso para nós. Fale primeiramente um pouco de você e como você chegou a Cristo, enfim. Sim. Fala aí um pouquinho. Então, para mim é um prazer e uma alegria muito grande, né, poder estar aqui com vocês novamente. É sempre uma alegria. Infelizmente, eu não posso participar todo sábado, porque geralmente é no horário que a gente também tem reunião, programação lá, só que a gente tem presencial. Então, essa aí, infelizmente. Mas quando eu posso, eu sempre compareço. Então, meu nome é Nádia, eu sou casada com o Rui Diogo, um homem de Deus, assim, que realmente mostra a bondade de Deus comigo. Então, ele é um servo fiel, a gente já está no ministério, trabalhando de tempo integral há quase 30 anos. Nós fomos casados há 32 anos, porque quando eu casei com ele, ele já trabalhava de tempo integral para a igreja. E eu sou convertida há 46 anos. Dia 12 de maio,
fez 46 anos da minha conversão. Então, Deus fez toda a diferença na minha vida e na vida da minha família. Então, eu sou muito grata pela bondade dele na minha vida. E eu tenho uma filha, ela tem 22 anos e ela mora aqui nos Estados Unidos, por isso que eu estou aqui. Então, ela veio para estudar e ela está trabalhando aqui. Hoje ela não está aqui porque ela também está trabalhando. Eu falei, vê se dá, vê se dá. Eu falei, eu vou tentar. Só que como ela trabalha no restaurante, então não tem como, né? Ainda mais sábado, então é mais difícil. Mas ela então, tem 22 anos, então é isso. Eu sou mineira, né? Meu esposo ele é gaúcho, ele veio do sul do Brasil para Belo Horizonte para aprender mais sobre o ministério, como melhor pregar o evangelho, e nós nos conhecemos lá, e a gente casou, e desde então a gente trabalha para o Senhor. Eu era militar na época, então eu ainda trabalhei 9 anos na polícia antes de realmente dedicar integralmente na obra. Mas agora eu já trabalho integral. Não sei o que mais que você gostaria que eu falasse, mas é isso. Minha vida, o resumo é isso. Então, me fala um pouco do seu ministério, o que você tem feito assim para o Senhor diretamente. Aham. Então, o nosso ministério é plantar igrejas em cidades com mais de 200 mil habitantes, onde não tem a igreja de Cristo ainda. Então, aí a gente vai para aquela cidade. Atualmente, nós moramos em Foz do Iguaçu, no Paraná, e tem 2 anos, a gente chegou lá em maio do ano passado, é um ano só. E graças a Deus a igreja tem crescido, pessoas maravilhosas, assim, que Deus tem colocado no nosso caminho, né? E o trabalho lá tem prosperado. Então deve ter mais ou menos, nós começamos ano passado, então deve ter umas 38 pessoas, 42, eu não sei bem ao certo o número, mas é isso, de pessoas da igreja, né? Estão convertidas. Então nosso ministério é esse. Então a gente já foi. A gente começou nosso ministério porque a gente morou aqui um tempo nos Estados Unidos, que a gente fez o curso de teologia aqui nos Estados Unidos e o curso de psicologia. Aí, em 2004, a gente voltou para o Brasil e fomos direto para uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, chamada Viamão, onde que é a cidade onde os pais do meu esposo moravam. E tem a Igreja de Cristo lá, e a igreja era pequena, e ele quis ajudar primeiro. Então, primeiramente, nós fomos para lá. Depois nós iniciamos uma congregação em Porto Alegre, na agronomia. Depois da agronomia, a gente foi para Caxias do Sul. Na agronomia, a gente foi com um casal que trabalhava, que foi para lá, para o Sul, com a gente, né? A gente tinha parceria com eles, então a gente trabalhava de tempo integral também. É o Mark e a Ju White. Agora eles já estão aqui nos Estados Unidos de volta. Mas quando a gente foi para Caxias do Sul, a gente foi sozinho, só eu e o Rui e a nossa filha. A gente foi para Caxias do Sul, implantou a igreja lá. Nós ficamos lá 6 anos. Depois de Caxias do Sul, a gente foi para Ponta Grossa. Ficamos lá 3 anos. De Ponta Grossa, a gente foi para Pelotas, ajudar a igreja também lá. Já tinha igreja. Em Ponta Grossa não tinha igreja nem em Caxias. Mas em Pelotas já tinha, a gente ficou um ano praticamente lá. Só ajudando os irmãos, auxiliando naquilo que a gente podia. E depois a gente foi, agora, né, a gente foi para Foz do Iguaçu. Então a gente vai assim. Só que agora em Foz do Iguaçu, nos outros lugares a gente foi sozinho. Mas agora em Foz do Iguaçu a gente tem 3 casais que estão nos ajudando. Então aí fica muito mais fácil o trabalho e muito melhor, né, para crescer e para também delegar, não fica tudo só com a gente, tendo que fazer tudo. Porque quando a gente chega numa cidade onde não tem igreja, aí o Rui tem que fazer tudo, ele tem que dar um aviso, tem que pregar, tem que fazer a ceia, tem que orar, tem que cantar. Então é bem desgastante para ele. Mas no mais, é isso aí. Então, e eu trabalho principalmente com o Ministério das Crianças e com o Ministério das Mulheres. Atualmente, eu não estou diretamente ligado no Ministério das Mulheres, porque a gente tem uma equipe, né? Então, a gente delega as funções. Então, eu estou no Ministério das Crianças atualmente e também no evangelismo, né? No evangelismo pessoal, quando a gente precisa de dar aula para alguma mulher, eles podem chamar qualquer uma de nós, então a gente atua diretamente com isso. E também que a gente tem um curso de teologia que acontece durante a semana
Então, quando tem reposição de aulas e que é uma mulher que vai ter que repor a aula, aí ele chama alguma de nós. Então, isso aí também é uma parte do nosso trabalho. Então, repor as aulas quando a pessoa falta e precisa reposição. Então, é esse o nosso trabalho. Que maravilha, irmã. Você contando assim, nossa, que bênção. Uma Me diga bênção mesmo. quais foram os seus maiores desafios para chegar a esse ponto, esse trabalho todo maravilhoso que você está conseguindo? Quando eu era jovem, assim, eu pensei também em falar quando eu era jovem, porque eu converti, eu tinha 11 anos de idade. Então, para andar na contramão do mundo é muito difícil, ainda mais com tantos atrativos. Na minha época, não tinha tantos atrativos, mas eu imagino agora como é difícil para os jovens, né? A gente, porque a gente tem aquela tendência de querer agradar todo mundo e acaba desagradando a Deus. Então, eu acho que a principal desafio, acho que eu enfrentei na minha época, eu não era uma pessoa que saía muito nem nada, mas a partir do momento que você começa a trabalhar, começa a ficar independente, aí você começa a fazer coisas que realmente não está em acordo com a palavra de Deus, né? Começa a sair com seus amigos, ir para festas. Eu nunca bebi, nunca fumei, mas participava de festas igual, dançava. Então eu acho que isso aí é uma barreira muito grande, um atrativo e que às vezes afasta a pessoa de Cristo. Eu nunca afastei, embora eu tenha ido nessas festas e tudo, mas eu nunca deixei de congregar, nunca deixei de realmente estar atuando. Eu lembro que com 14 anos eu dei a minha primeira aula na escola dominical e desde então eu nunca parei. Então eu é difícil, você tá ali realmente focado e querer realmente agradar a Deus. Então, na minha juventude, esse foi o desafio, de não querer agradar as pessoas e agradar a Deus. Então, eu acho que é uma barreira muito grande, principalmente para os jovens. E depois de adulto, eu acho que o que mais me entristece, assim, de ver, né, nós como irmãs, é a competição. Porque muitas das irmãs ainda não entenderam que nós estamos no mesmo time, e que nós estamos ali para todos nós vamos ganhar, entendeu? Então não preciso de competir com a Silene não precisa de competir comigo, porque tudo isso é para a glória de Deus, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Eu não gosto de aparecer muito, eu gosto de fazer muito as coisas para Deus e para a igreja, para as pessoas que estão ali do meu lado, pessoas que realmente precisam de mim. Se elas me chamarem, eu sempre estou disposta a caminhar uma milha a mais, a ajudar, a fazer o possível. Mas eu vejo isso que, infelizmente, muitas das irmãs, né, acham que a gente está ali numa competição. E a gente não está aqui para isso, não. Nós estamos aqui para uma ajudar a outra e para somar. Então, que nós possamos ter isso na nossa mente, né? Porque Deus, ele é muito bondoso. E ele não se agrada quando a gente começa a fazer essas coisas. Então, isso aí eu acho que é o maior desafio, principalmente no meio das mulheres. É incrível que isso é verdade. Parece assim, veio na genética. Sim, Mas a gente tem que mudar isso, né? Tirar verdade. essa experiência ruim. E qual das experiências assim, mais marcante no seu trabalho como missionária, como influenciadora no reino do Senhor? O que você tem a nos dizer? Eu acho assim que não, para mim a experiência mais marcante é quando aquela pessoa decide a, a fazer parte da igreja, realmente decidir para Cristo. E quando você começa a ver a transformação daquela pessoa, daquele casal, da vida deles, como eles eram antes e como eles são agora, então isso aí para mim é a coisa mais marcante. Então eu tenho casais assim que eu posso falar casais e pessoas, né? Todas essas pessoas que a gente teve contato e que realmente decidiram. Então é uma experiência maravilhosa. E às vezes eu nem acreditava que aquela pessoa ia se converter de tanta barreira ou de tanto por causa do poder aquisitivo, muitas vezes, né? A gente fala assim, essa pessoa não vai querer. E Deus, né? Deus é que realmente toca o coração das pessoas e que transforma o Espírito Santo. Então, graças a Deus. Então, isso para mim é muito marcante quando aquela pessoa, porque às vezes eu não acredito, mas Deus é que sabe, né, das coisas, ele que
por mais que a gente tenha que escolher e decidir, mas ele já nos escolheu lá atrás. Então, eu, assim, fico muito maravilhada, né, com isso. Então, isso aí me marca bastante. Essas vidas que realmente são transformadas pelo Evangelho. Assim como eu fui também, né? Porque eu lembro que, igual minha mãe, minha mãe e meu pai, eles tinham 7 filhos. E a gente era bem pobre, só meu pai que trabalhava. Ah, então, a gente tinha uma casa, assim, bem grande e tudo, mas a gente tinha pouquíssimos móveis. E nós, 7 filhos, imagina, sem Deus, né? Mas Deus já tinha um plano para nossa família. Eu não vou falar muito porque ali na bondade de Deus eu quero tocar nesse exemplo, mas a gente vê, né, como que Deus transforma. Então é isso aí que me marca a minha vida, porque a minha vida também foi marcada por causa da minha decisão em obedecer ao Evangelho. Você falando assim me fez lembrar que a palavra do Senhor diz, né? E nós somos ferramenta dele, né? Amém. Então, amém por isso. Quando a gente atinge o objetivo pelo qual nós estamos sendo utilizados, eu imagino assim, todas nós aqui, servas em ações que está aqui nesse momento, somos uma Sim. ferramenta do Senhor, e o Senhor é você hoje que vai atuar, né? Então, Amém. realmente é uma bênção. Então, como você já falou, Deus está em todo lugar e está presente na sua vida, com certeza é nele que você se apoia. Uma pergunta que eu gostaria de saber, o que você diria para uma mulher hoje que está pensando em realizar um trabalho para o Senhor? O que você diria para ela? Eu encorajaria o máximo que eu pudesse. Se puder contar comigo, pode contar, porque não é um trabalho fácil, né? Igual eu falei para vocês antes, às vezes as pessoas têm uma ideia errada do que você acha que você está querendo aparecer ou competir, mas nós não estamos aqui para isso. Então a gente tem que eliminar as coisas negativas e pegar o positivo. Então é um trabalho gratificante, né? Cheio igual mesma coisa quando Jesus estava aqui no ministério dele. Foi fácil para Jesus realmente mostrar quem ele era e conseguir mostrar Deus para as pessoas? Não foi. Então, Jesus, o Filho de Deus, para ele não foi fácil mostrar, mas ele fez e fez com excelência. Então, o nosso objetivo aqui é também tentar trilhar no mesmo passos de Jesus, a fazer com excelência, né, a melhor maneira possível, né, buscar a Deus em tudo que a gente faz e não ter medo, porque Deus está lá, ainda mais quando a gente decide para a obra de Deus, o céu todo se volta para nos ajudar e para nos cuidar. Então, eu tenho assim como uma convicção que é a melhor decisão, e a própria palavra fala, né, que quem almeja episcopado, a excelente obra almeja. Então, quem quer cuidar da igreja de Deus, da família de Deus, ele almeja uma obra excelente e com certeza vai ser bem sucedido, porque o céu está todo torcendo por você ou por nós que trabalhamos ali de tempo integral para a obra do Senhor. Muito obrigada, Nádia, por essas informações a mais, a gente conhecendo mais você. E realmente você é uma mulher extraordinária e espero em Deus que você nos espelhe ainda mais, mostre Amém. muito mais, tá? E uma coisa que eu achei lindo da parte de vocês, o casal em si, é treinar os outros. Isso é fantástico, porque a gente não está aqui para a eternidade, não sabemos quando Jesus vai voltar, então nós sempre temos que deixar alguém pelo menos para dar uma continuidade do que você está fazendo, né? Muito Amém. obrigada, isso é fantástico. Então, vamos dar o stop aqui, que eu quero falar um pouco do Colheita Brasil, depois eu volto contigo, tá bom? Ok. Obrigada. Nada. Foto, fala um pouco aí. Liga o som. Então, esse é meu esposo, né? Minha filha, meu esposo Rui, e a minha filha, ela é Hannah, o nome dela. Ai, que linda. Uhum. São bênção mesmo.
Essa daí é minha filha do lado esquerdo e minha mãe do lado direito. Maria da Luz, que faz muita falta para nós aqui. Mas Eu conheci conseguimos a ela, coroa. Aham, é, eu conheci ela nos encontros lá em São Paulo. Nossa, uhum, maravilhosa. sim, uma bênção mesmo. Uma Eu fico bênção. tão feliz quando vê que alguém já alcançou, né? Já chegou. Sim, verdade, isso mesmo. Agora nós que temos que lutar, né? Oh, Aham, nós estamos pendentes. sim, com certeza. Então, gente, Tá sem som seu, Silene. acabei foi desligando. Aham, Então, gente, nós apoiamos o Colheita Brasil. É um projeto que veio para ficar nos nossos corações. Nós temos, como a Nádia falou, ela vai em cada local que não tem igreja, e o Colheita Brasil está direcionando as congregações, os estados que não têm Igreja de Cristo. Então, nesse momento, tem alguns lugares que ainda não há Igreja de Cristo, então nós estamos focando nisso, tá? Então, para quem você quiser falar mais um pouco, precisa conhecer mais o projeto, nós temos as amigas do Colheita Brasil, que está em vários lugares. Então, as amigas, elas têm o objetivo de motivar os irmãos da sua congregação, em eventos, está lembrando do projeto Colheita Brasil. E isso engrandece também a obra do Senhor, tá? Fico muito feliz ao ver as irmãs que estão sempre fazendo alguma coisa para vender, arrecadar dinheiro. Você pode contribuir com as suas ofertas. Em 10 de novembro é a oferta nacional, ou você pode fazer mensalmente. Isso fica a critério de cada um. Procure saber sempre sobre o Colheita Brasil. Vocês têm aí o nosso site, você pode entrar e ver os resultados, as próximas missões. Nós temos Instagram também. Enfim, venha fazer parte disso, venha atender essa necessidade do ID do Senhor Jesus. Tá? Eu amém. sempre digo assim, que você pode estender seu braço. Algumas pessoas dizem, não, eu tenho muito para fazer no meu local aqui. Gente, é só uma ajuda a mais, né? Nós temos que ter essa visão. Então, Nádia, quero te chamar, irmã, ficar à vontade, vamos falar do Senhor Jesus para nossas vidas. Amém. Insta a palavra para nós. Obrigada por aceitar. Amém. Para mim é um prazer, como já falei anteriormente, né? Aí você vai colocar aí o PowerPoint para nós? Então, o meu desafio hoje para cada uma de nós é conhecer a bondade de Deus. Eu tenho certeza, né, que cada uma de nós, se a gente olhar para trás, a gente vai ver a bondade de Deus nas nossas vidas. E no Salmos 119, 68, nos fala assim, ó: Tu és bom e o que fazes é bom. Então, é o caráter e a natureza de Deus ser bom. Então, não tem mais nada melhor, né, do que fazer parte, né, de uma família de um Deus tão maravilhoso. E a nossa própria, o nosso estarmos aqui, você pode passar, por favor, ô Silene? Só a decisão de nós estarmos aqui já é uma demonstração, né, da bondade de Deus. Né? Porque, igual meus pais, eles eram idólatras. Então, eles não tinham Deus. Mas um dia, um missionário foi lá e plantou aquela sementinha no coração da minha mãe, e com isso ela conseguiu trazer toda a família dela para Cristo. Então, esse missionário, vou falar o nome dele, né, porque ele é digno de honra, né, é o Charlie Huffman. Ele foi, imagina, ele saiu daqui do Texas, foi lá para Belo Horizonte e encontrou a minha família. E a partir daquele momento, nossas vidas foram transformadas, porque a minha mãe ela era alcoólatra, então nós sofríamos demais com isso. E Deus transformou de maneira tremenda a nossa família e as nossas gerações.
Então, na minha casa, meus irmãos, ninguém tem, não tem alcoólatras na nossa família. Então, quebrou aquele ciclo. Então, Deus, ele faz isso. Então, quando eu olho para trás, e eu acredito que cada uma de nós aqui tem algo a dizer sobre a bondade de Deus, né? Então, eu vou deixar um momento no final, se você quiser compartilhar sobre como a bondade de Deus te faz continuar, o que demonstra a bondade de Deus na sua vida, aí você já vai pensando, né? A gente nota, quando a gente olha para trás, claramente a graça e a misericórdia de Deus para conosco. Quantas vitórias, quantos livramentos, né, que ele nos deu. E no Salmo 139, 16, igual está ali, fala assim, ó, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, Deus, ele tem um plano para cada uma de nós. E como a gente já viu ali no Salmo 119, ele tem um plano que é bom. E tudo que ele faz é bom. Infelizmente, nós vivemos num mundo decadente. Mas, igual a irmã Edneia falou, o amor de Deus por nós é incondicional. Então, nós não precisamos ficar preocupadas. Se eu puder passar, por favor. E eu escolhi aqui o exemplo do povo de Israel. Eu escolhi essa passagem em Deuteronômio 8, de 1 a 20, para que a gente possa ver como que Deus é maravilhoso, como que ele é bom e como que ele tem um objetivo assim maravilhoso para cada uma de nós. Mas nós também não tem só a parte de Deus. Tem a parte de Deus e a nossa parte também. Então, eu vejo, né, a história de Israel foi deixada ali para causar impacto na nossa vida, porque mostra claramente a vida que Deus quer dar para cada uma de nós. Então, o Deus é o mesmo, tanto o Deus de Israel como o meu Deus é o mesmo, só muda os figurantes. Então, Deus, ele continua o mesmo, ele é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. Então, vamos ler ali o que fala nessa passagem. Fala assim, ó, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Então, há uma condicionalidade para que a gente possa receber as bênçãos de Deus, para que a gente possa viver na bondade de Deus. Então, havia para o povo de Israel, e é o mesmo chamamento que ele faz para cada uma de nós hoje. Então, nós precisamos olhar o que a gente precisa fazer para que a gente possa realmente viver, né, na bondade de Deus. Deus quer. Agora, será que eu quero? Então, vamos ver lá o que a gente precisa fazer. E ele fala, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Então, Deus também nos prometeu uma terra. Então, mas para que a gente possa viver, se multiplicar e possuir aquela terra, a gente tem que cuidar de cumprir esses mandamentos que ele nos deixa aqui. No versículo 2 fala assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Então, a gente vê aqui que Deus mostra que a gente vai ser provado. Parece até que é a nossa vida ali, né? 40 anos no deserto. Parece. Mas ele estava sempre ali do nosso lado. Pode passar, por favor. Eu vou ler tudo primeiro, aí depois a gente vai comentar, tá bom? Pode passar o próximo slide, por favor. Então, ali fala assim, no versículo 5. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos teus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra,
terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás do pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os teus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Próximo slide. Para não suceder que depois de teres comido e estiverdes fartos, depois de haveres edificado boas casas, morados nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós, outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, o vosso Deus. Então, aqui a gente vê, né, a ordem de Deus para o povo de Israel, e que se assemelha muito com a ordem que Deus dá para cada uma de nós. Eu vejo, assim, aquela tragédia lá no RS, né, porque a família do meu esposo mora lá, a gente morou muito tempo lá, então tem pessoas muito queridas que estão lá aflitas e afligidas por essa enchente que está ocorrendo lá. Vai ser muitos anos de recuperação, de reconstrução. Mas a gente vê que no momento de mais aflição é quando as pessoas olham para Deus. Infelizmente, pode ser um momento em que Deus está chamando cada um de nós para olhar com cuidado, né? O que realmente... Será que a gente tem cuidado? Igual ali fala no início do Deuteronômio, que a gente tem que cuidar do que o que Deus quer que a gente faça. Então, eu vejo que Deus, ele é bom. Eu sei que dessa tragédia que está acontecendo no RS, ou a gente pode pensar em alguma coisa que está nos afligindo, vai sair algo de bom. Porque Deus é bom e o que ele faz é bom. A disciplina, às vezes, é dura e é difícil, mas no final é bom. E tudo passa. A gente não pode ficar apegado no hoje. A gente tem que apegar no que está no futuro. Pode passar, por favor, Silene. Então, a minha pergunta para você é essa. Depois de ler esse texto, né, a gente vê claramente que para viver a bondade de Deus, a gente precisa de fazer a nossa parte. Então, muitas vezes a gente quer desfrutar dos benefícios, mas a gente não quer ter o compromisso. E a minha pergunta para você é: você gostaria de viver na bondade de Deus? E é até engraçado, claro que a gente vai falar que sim, eu quero viver na bondade de Deus. E Jesus, lá em João 10:10, ele promete: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Imagina, Deus não quer uma vidinha para nós, ele quer uma vida em abundância. Mas será que eu quero? Então, Jesus não veio aqui para nos dar uma vida qualquer. Então, eu preparei para vocês um guia muito simples e fácil para viver na bondade de Deus. E eu garanto que, se você seguir, será um divisor de águas na sua vida, assim como foi na minha. Então, que a gente possa prestar bastante atenção em cada chave deste guia. São apenas 3 chavezinhas e eu tenho certeza que vocês vão conseguir
memorizar bem facilmente. Então, vamos passar lá para a primeira chave. Pode passar. Isso. Então é um guia prático. Então, 3 chaves. Se é prático, né, todas nós conseguimos realizar. Então, a primeira é gratidão. E lá, em 1 Tessalonicenses 5,18, fala que a gente precisa ser grato sempre. Será que a gente é grato sempre? Olha, para você ver, o apóstolo fala, seja grato sempre, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a vontade de Deus para conosco é que a gente seja grato sempre. Não é só quando as coisas são boas, é ser grato sempre, no momento das dificuldades. Eu lembro quando a minha mãe faleceu, nossa, eu fiquei muito triste, muito triste. Mas olha como que Deus faz as coisas. Eu estava aqui, que foi uma época que a gente vinha, porque as igrejas que nos sustentam estão aqui. Então, a gente vem para mostrar o trabalho de 2 em 2 anos. Então, a gente estava aqui e minha mãe faleceu. Estava bem, a gente conversou, eu e minha filha e o Rui, a gente conversou com ela aqui no dia 27 o último dia que a gente conversou foi dia 27 de dezembro. E minha mãe faleceu no dia 1 de janeiro. Então, porque ela internou no dia 28, por isso que não deu mais para a gente falar, porque ela ficou num local que não podia conversar, no CTI. Então, eu fiquei muito triste por causa da perda, mas eu sempre ficava pensando nas coisas boas, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de ter, da minha parte, por 55 anos, mas meus irmãos por mais, e pela ter vivido até 85 anos. Então, foi muitas experiências boas, isso aí foi me dando paz, foi me dando paz. E Deus, ele é tão perfeito que a minha mãe, ela faleceu numa cidade diferente. A minha irmã mora em São Paulo e minha mãe tinha ido para lá para passar o Natal. Então, minha mãe ficou lá cozinhando com a minha irmã, e minha irmã até ficou falando: "Ah, tá vendo agora o salpicão? Eu tô comendo um verdadeiro salpicão", porque a minha mãe estava lá e tudo fazendo salpicão para ela, e 2 dias depois, ó, eu conversei, o último dia, e aí no dia 28 a minha mãe foi internada. E ela faleceu lá naquela cidade. Então, para chegar o corpo até Belo Horizonte, onde ela seria sepultada, demorou. E isso deu condições para eu e meu esposo poder irmos até Belo Horizonte para prestar essa última homenagem. Então, eu só agradeço a Deus, porque uma situação ruim, difícil, muito difícil para todos nós, mas a gente sabe para onde que minha mãe estava indo, e foi o sonho dela a vida inteira, lutando para que um dia pudesse chegar neste momento. Então, não é um momento de... Nós ficamos tristes, claro, choramos, mas era um momento muito mais de alegria do que de tristeza, porque ela tinha conseguido aquilo que ela tinha lutado durante anos para conseguir. Então, e eu gosto de voltar lá no início, lá é o exemplo de Adão e Eva, que eu coloquei ali para vocês. Porque lá tudo era perfeito. Nós vivemos num mundo imperfeito. Então, às vezes, a gente tem essa desculpa de querer reclamar, porque a gente vive num mundo imperfeito e tudo. Mas lá no Jardim do Éden, tudo era perfeito, eles tinham um pai perfeito, um corpo perfeito, tudo que eles se alimentavam era perfeito. A garantia de viver na bondade de Deus era imperativa, não tinha outra opção. Era viver na bondade de Deus e com tudo do melhor que eles podiam ter. Eles tinham tudo, eles nem tinham boleto, né? A gente ainda pode reclamar, porque às vezes tem uns boletos aí que é difícil da gente focar no que é certo. Mas eles tinham, e mesmo assim, o que aconteceu com eles? O mesmo que acontece com a gente hoje também. Eles esqueceram de agradecer pelos que tinham e começaram a olhar o que eles não tinham. Então, quando a gente começa a olhar para o que a gente não tem, aí é o momento em que a gente começa a reclamar. Então, o meu incentivo para cada uma de nós hoje é que a gente possa focar no que a gente tem e agradecer a Deus pelo aquilo que a gente não tem e que gostaria de ter, mas agradecendo, não reclamando.
Então, eu sinto muita falta da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, mas quando eu lembro disso, eu sempre gosto de agradecer. Agradecer a Deus, porque nós vivemos experiências maravilhosas juntos. Então, as lembranças nos fazem progredir, nos fazem querer ah, ah, viver um dia a mais. Então, essa é o meu incentivo para cada uma de nós e para mim também, porque todos nós reclamamos de alguma coisa ou outra, mas lembra que quando a gente está reclamando ou querendo algo que a gente não tem, aí é que o inimigo usa. Ele usa isso para nos afastar, tirar o nosso foco. Então, quando a gente começa a reclamar, foi isso que aconteceu com o pessoal lá, com os israelitas lá no deserto. Era coisa de meses que eles levaram 40 anos. Por quê? Por causa da reclamação. Eles começaram a murmurar e começaram a olhar para o passado, pelo que eles tinham experimentado no Egito, e eles queriam voltar. Eles tinham Deus ali do lado dele, uma coisa presente, durante a noite ele tinha aquela coluna de fogo, que era a representação de Deus. E durante o dia tinha uma nuvem que cobria, não deixava o sol. Mas mesmo assim, eles começaram a olhar coisas que eles não tinham. E isso aí entristeceu a Deus. Então, quando a gente entristece a Deus, a gente sai da bondade dele e começa a entrar na disciplina. Eu não quero entrar na disciplina de Deus. Então, se você também não quer, vamos começar a agradecer. Agradecer a Deus. Então, lembra sempre, gratidão é o primeiro passo para andar na vontade de Deus. E são só 3 passos. Vale a pena ser fiel. Então, vamos lá, gratidão. Vamos passar para o próximo. A segunda coisa é prioridades. Prioridades. Em Mateus 6,33, fala assim, ó, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele falou em primeiro lugar, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Então, se Deus, gente, está em primeiro lugar, todas as coisas necessárias que você precisa para poder agradá-lo, você vai ter. Não é para agradar a si mesmo. Ali está falando que ele vai te dar as coisas para que você possa, que vai ser acrescentado para que você busque a Deus em primeiro lugar. Se você está buscando coisas que vai colocar Deus em segundo ou terceiro lugar, ele não vai te dar, claro. Tem o seu estado atual, você tem que olhar muito bem para o seu estado atual e o estado que você quer chegar. E assumir, né, esse protagonismo na sua vida. Você tem que ter controle da sua vida. Porque onde que a gente está hoje é o resultado das nossas escolhas. E não adianta você continuar fazendo as mesmas coisas e querer colher resultados diferentes. A gente só vai colher resultado diferente quando a gente começar a fazer coisas diferentes. E lembra que sempre em primeiro lugar vem Deus. Então, Deus, ele deve ser prioridade para cada um de nós. Em Josué 1:8, é uma passagem assim que eu amo demais. Fala assim, ó, falem sempre o que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para fazer o que está escrito nele. Fazendo isso, tudo irá bem e você terá sucesso. Gente, olha, quando você se apega à palavra de Deus. Então, como que a gente vai falar sempre desse livro? É tirando tempo para ler que Deus deixa para cada um de nós. Isso aí vai te dar força para você continuar, para você viver o seu dia sem reclamar, com gratidão, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E quando você faz isso, medita no livro, porque quando você lê o livro, aquilo vai ficar no seu coração. Então, durante o dia, você vai estar lembrando daquela palavra que você leu. E quando você lê, você vai se esforçar para fazer, porque você sabe o que Deus quer de você. E quando você faz isso, tudo vai bem e você vai ter sucesso. Quer uma coisa mais maravilhosa do que essa? Não tem como a gente não querer realmente colocar a prioridade, colocar Deus lá no primeiro lugar. Em 1 Tessalonicenses fala que a gente precisa orar sempre. Então, essa é a prioridade para Deus, porque na oração, quando a gente lê a palavra, Deus vai falar com você. E na oração, eu estou falando coisas aqui que todo mundo já sabe, mas é bom relembrar, né? E a oração é quando a gente se achega nos pés de Deus para poder colocar. Ali você pode reclamar. Ali você pode colocar tudo que você quiser. Não com as outras pessoas. Nos pés de Jesus, na oração, você pode reclamar, pode falar
o que você quiser, porque nosso Deus, gente, ele é um Deus amoroso, misericordioso, e ele quer o bem dos seus filhos. E ele quer ver saindo da sua boca o que está no seu coração para que ele possa te curar. Então, quando você chegar na presença de Deus, não meça palavras, fale o que você precisa, o que você quer para sua família, para os seus filhos, para o seu emprego. Muitas vezes a gente está lá com um chefe que realmente é difícil respeitar, mas nós precisamos, porque nós estamos ali como representantes do céu. Então, nós precisamos fazer o melhor. Tudo a gente precisa fazer com muita excelência. E eu gosto de voltar lá para o início de novo, né? O exemplo de Abel e Caim. Eles ali já estavam passando por uma prova, né? Porque Adão e Eva já tinham pecado, mas mesmo assim, eles ainda tinham a, a, a escolha de fazer o que é certo. Mas Abel, ele estava interessado em colocar Deus em primeiro lugar. Então, ele foi lá e ofereceu o melhor que ele tinha no tempo certo. Agora, Caim, por sua vez, ele estava interessado em competição. Ele queria agradar a si mesmo. Quando ele viu que o outro fez, aí o que ele foi lá? Eu tenho certeza que ele fez muito melhor. Porque o Abel era lavrador, ele pegou os bois. Claro que ele deve ter feito uma coisa muito melhor. Mas o que aconteceu? Ele não estava ali para colocar Deus em primeiro lugar, para agradar a Deus, mas sim para mostrar para o irmão dele que ele poderia fazer melhor e Deus o reprovou. Então, a prioridade dele não estava certa, embora ele tinha ido lá, e ele também pegou o que sobrou. Então, lembra, gente, as nossas prioridades devem Deus em primeiro. Quando a gente coloca Deus para trás, ou em segundo lugar, ele também vai te colocar nos outros lugares, porque Deus também nos coloca em primeiro lugar. Mas quando a gente não coloca, aí vai ser o momento da nossa aprovação, da nossa disciplina, né? E nós precisamos, assim, imensamente contagiar as pessoas que estão à nossa volta. E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, as pessoas realmente vão notar que a sua vida é diferente, a sua casa é diferente, o seu palavreado é diferente, o seu modo de tratar o seu chefe, não falar mal do seu chefe, não falar mal das pessoas que trabalham com você, é tudo diferente. Por quê? Porque ali você é uma representante do céu. E você não vai querer Deus em terceiro lugar, porque quando você fala mal de uma pessoa, você está colocando Deus em primeiro lugar, porque você é representante de Deus aqui. Não está fazendo o que agrada a Ele. Quando a gente sabe que uma coisa é certa e a gente não faz, a gente peca e com isso coloca Deus em segundo lugar. Então, que a gente possa ter prioridade. Então, são 3 chavezinhas. Uma é gratidão e a segunda é prioridade. Então, é bem facinho. Vamos lá para a terceira, então. Eu não sei se meu tempo está esgotado aí, mas vamos lá. Então, a terceira, gente, é simplicidade. Simplicidade. Deus é simples, Jesus é simples, o Evangelho é simples e a nossa vida também precisa ser simples. Se a gente não olhar com simplicidade as coisas, como Deus é e como Jesus é, e querer mudar isso, não vai dar certo. Então, a gente precisa colocar a simplicidade em prática. Em João 3,30 fala, né, que é necessário que ele cresça e que eu diminua. E lá em Mateus, né, 5, de 3 a... Não, eu não vou falar Mateus primeiro, eu vou falar porque quando Jesus ele viu, ele estava lá com os discípulos dele, ele entrou, está em Marcos 6,34. Ele saiu do barco, ele viu uma grande multidão. E ele teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então, ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Imagina, Jesus viu aquela multidão ali e ele teve compaixão daquelas pessoas, porque elas estavam como ovelhas sem pastor. Olha para você ver como que Deus é maravilhoso. Ovelha é um bicho simples, bobo. E Deus quer que a gente seja como essas ovelhas. Então, ovelha sem pastor significa desproteção, vulnerabilidade.
a gente está sujeito aos ataques do inimigo. Isso Deus não quer de jeito nenhum. Ele quer nos proteger. Ele quer ser o nosso pastor. E para que ele possa ser nosso pastor, ele, lá em Mateus 5, né, quando Jesus também viu a multidão, ele subiu no monte e ele começou a ensinar aquelas pessoas. E o que ele falou assim, bem-aventurados. Então, se você quer ser mais do que feliz, ou seja, se você quer viver na bondade de Deus, seja humilde, humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Imagina, quando você é humilde, porque Deus, ele ama os humildes, ele dá graça aos humildes. O que você não merece, Deus te dá, porque você é humilde. Agora, quando você é soberbo, quando você quer fazer a sua vontade, aí você é reprovado. Mas quando você é humilde, o céu se volta. Olha ali que fala, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus vai te guardar, vai te proteger. Você não vai ser aquela ovelha sem pastor. Você vai ser uma ovelha que tem um pastor e que tem uma legião de anjos à sua volta para te acompanhar. E é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. A gente esquece muito fácil, porque na nossa vida, na correria do nosso dia a dia, a gente esquece que a gente tem um Deus e um céu voltado para nós. Os anjos acampados ao nosso redor, e a gente tem a igreja, que é a família da fé, que também pode nos apoiar nas nossas necessidades, nas nossas fraquezas. Não estou falando, gente, que, igual eu falei lá no negócio de reclamar, não é que a gente não pode pedir oração. Vamos supor, eu estou doente, estou pedindo oração, eu não estou reclamando, eu estou confiante que Deus vai me, através das irmãs, da oração das irmãs, né, e mover no céu também. Porque quanto mais pessoas chegar lá na presença de Deus pedindo pela Nádia, melhor para mim. Então, quanto mais eu posso pedir para várias pessoas, melhor ainda para mim. Então, não pense que reclamar é isso, você colocar o que está de errado. Igual, por exemplo, seu chefe é muito duro, não te respeita. Então, você fala, eu gostaria muito de mudar meu serviço, porque o meu chefe não me respeita, o salário está muito ruim, eu gostaria de uma coisa melhor. Isso aí, né? Normal, a gente pode falar, a gente pode almejar algo melhor, mas quando a gente começa a não ser grato pelo aquilo que a gente tem, querendo coisas a mais, aí que está o erro. Então, voltando aqui no versículo 4, ele fala assim, ó, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqueles que choram, porque realmente reconhece a sua dependência de Deus. Não é chorando que você está com dor, claro que a gente pode chorar, mas nesse sentido aqui, falando porque você chora, porque você entende o sacrifício que foi feito por você. Então você agradece a Deus. E quando você faz algo que desagrada o céu, você vai chorar, você vai se entristecer. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Então, gente, olha a maravilha. Se nós escutarmos a mesma coisa que Deus falou lá para o povo de Israel, que eles tinham que cuidar de obedecer o que ele estava falando. Agora, Jesus nos fala as mesmas palavras, fala a mesma coisa em palavras diferentes. Se a gente cuidar em ouvir, em buscar fazer isso aí, nós vamos viver na bondade de Deus. Pode passar, por favor, Silene. Então, olha aí o guia prático para viver na bondade de Deus. Gratidão, prioridades e simplicidade. Esse vai ser o nosso GPS. Então, o GPS é aquilo que nos leva a um lugar certo, que a gente determinou. Então, o nosso destino certo, que a gente vai colocar a estaca lá, falando assim, eu quero chegar ali no céu. Mas para chegar no céu, eu não quero chegar no céu lá e chegar lá toda chamuscada. Não. Eu quero chegar no céu vivendo uma vida abundante, porque Deus me promete uma vida abundante aqui também. Então, eu não preciso de ficar aqui como uma sofredora
para chegar lá no céu. Não, eu posso ser grata e viver uma vida de alegria, colocar minhas prioridades em ordem e fazer a vontade de Deus na minha caminhada. E, durante a minha caminhada, usar tudo com simplicidade. Porque Jesus era simples, tanto que ele não veio como rei. Ele poderia vir como rei? Veio, mas ele não veio. Então, esses exemplos bíblicos, por isso que a gente precisa de estar apegado à palavra de Deus, porque isso vai nos dar força e nós vamos ver que o que a gente passa e o que a gente sofre aqui, que é consequência das nossas próprias escolhas. Igual eu falei, tem o estado atual e o estado onde que eu quero chegar. Mas se as minhas escolhas foram ruins, vai me levar para um lugar que eu não quero estar. Então, por isso que a gente precisa priorizar, saber o que a gente vai colocar em primeiro lugar. E também ser responsável pelas nossas próprias atitudes. E buscar realmente seguir esse GPS. Gente, são 3 coisas simples que vai ser um divisor de águas na vida de cada uma de nós. Então, seja grata sempre. Coloque Deus sempre em primeiro lugar. Sempre quando você for fazer uma escolha de uma casa, de um carro, sempre peça a Deus orientação. No serviço, quando for conversar com o chefe, conversar com os filhos, sempre peça para Deus, né? E ser simples. E lembre sempre que nós somos um time. Se você chegar lá, a glória vai ser de Deus, né? Para Deus. Então, nós queremos que Deus cresça e que nós diminuamos. Mas enquanto que a gente estiver aqui, a gente precisa, em todo momento, darmos o nosso melhor e fazer a vontade de Deus. Então, eu separei um cântico aqui, que eu acho que é muito legal e que fala muito. Eu só beber um pouquinho de água. E que eu gostaria de cantar para vocês. Se você quiser achar legal, aí você pode tirar uma foto. Mas tem no YouTube, né? Se escrever Bondade de Deus lá, vai aparecer para você isso aí. E isso fala realmente como que a gente deve viver, né? Igual ele fala assim, ó, te amo a Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é amar a Deus e agradecer Ele pelo amor dele nos ter escolhido. Porque antes de nós escolhermos a Deus, Ele nos escolheu, enviando o Filho dele. Quando Ele enviou o Filho dele, Ele estava falando, ó, eu te escolho. Agora, mas tem a sua parte também. E a música fala assim, ó, te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guie em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Então, meu encorajamento para você é você ter essa convicção, que a graça de Deus ela nunca falha. Eu lembro quando eu fiquei grávida da minha filha, eu tive muito problema na minha gravidez. Então, na verdade, eu já pensava assim que eu não ia conseguir ter filho mais. Então, foi depois de 9 anos
de casada, né, que eu consegui engravidar. Então, a gente morava aqui nos Estados Unidos e eu já tinha acabado a faculdade de teologia, e a gente tinha começado a faculdade de psicologia. Então, durante a minha gravidez, eles falaram que minha filha ia ter tudo, tudo de ruim que você possa imaginar. E eu e o Rui, a gente estava aqui sozinho, a gente não. Nossa, a gente nem sabia a língua direito. E foi, assim, bem difícil, uma fase bem difícil. Então, a primeira ultrassom que eu fiz, eles falaram assim que a minha filha, ela ia ter síndrome de Down. Aí eu peguei e falei assim, para. Aí a moça pegou e falou assim: nós vamos fazer um exame novamente para ver se você vai ter ou não. Se ela vai ter, né? Se a criança vai ter síndrome de Down ou não. E aí eles fizeram um exame e falaram assim que ela não tinha síndrome de Down. Não, estou contando aqui a história meio errada. Eles falaram assim, ó, você vai ter que fazer a amniocentese, sabe aquele teste que tira o líquido da placenta, para você ver se a criança tem essa síndrome ou não. Só assim, através desse teste, eles conseguiam ver se ela tinha mesmo ou não. Porque durante aqueles meses ali, eles falaram assim que tinha, eles falaram que eu tinha direito só de um ultrassom, mas eles fizeram tanto ultrassom e eu nunca paguei nada. Então, só aí eu já vi a bondade de Deus na minha vida. E fomos lá fazer a amniocentese. E nesse teste, quando a gente fez, eles falaram, se você quiser, a gente pode terminar a gravidez. Porque a gente estava aqui nos Estados Unidos, não tem problema, se a criança tem problema, né? Se não quer, não, eu não quero tirar. Se Deus me conceder essa criança, eu quero saber como, eu quero ver se ela tem, porque eu quero me preparar, né, para receber essa criança com esse problema. Aí tá. Aí quando veio o resultado do teste, ela não tinha síndrome de Down, mas ela tinha um problema no coração. Eu não sabia como que era o coração de criança. Ela ia ser minha primeira filha. Como é que eu ia saber qual que é o batimento certo? Para mim, estava tudo certo o coração dela. Só que ele falou assim que não. Que ela tinha um problema no coração. E ela também tinha um problema na cabeça, que a muleira dela estava fechando muito rápido. E quando ela nascesse, ela ia ter que fazer uma cirurgia na cabeça. E isso, gente, graças a Deus, que na nossa ignorância, a gente levou sempre um americano conosco em todas as visitas que a gente ia fazer, porque a gente tem como provar tudo isso que aconteceu com minha filha e também nos ultrassom. Eles mostravam aqueles buracos assim na cabeça dela, no ultrassom, porque o ultrassom é muito bom, muito de uma alta tecnologia, né? Então dava para ver nitidamente. Eles falaram assim, então, quando ela nascer, ela vai ter que fazer isso. E isso a gente orando aqui, o pessoal daqui das igrejas orando por nós. E a gente estava num momento assim difícil, porque a gente era estudante, tinha que manter a cabeça ali focada nos estudos. Mas eu sabia, eu falei assim, Deus, essa prova aí, porque a gente está aqui. Então, o inimigo, eu e meu esposo, né? Porque meu esposo, assim, ele é uma bênção, gente. Nossa, ele caiu do céu assim, por descuido. Porque é um anjo mesmo, é uma bênção mesmo. Então, eu louvo a Deus, né, por essa providência também. Porque, nossa, nosso casamento é maravilhoso. Então, graças a Deus por isso. E aí, então, o que aconteceu? Aí, tinha problema no coração e na cabeça, foi a gravidez inteira. Mas olha, para você ver, todo mês eu tinha que ir lá, porque a minha gravidez se tornou uma gravidez de risco. Então, no próximo mês, eles falaram assim que a perna dela era maior que a outra. E eles, gente, no ultrassom, eles mediam essa perna direita e essa perna esquerda. Não tem. E eu, graças a Deus e o Rui também, porque a gente levou pessoas. Pode perguntar para a Ju e para o Marco, para o pessoal que são pessoas conhecidas e que vivem ainda. Eles falavam, no dia da amniocentese, eles estavam lá também. Então, aí teve no outro mês, eles falaram que o cordão umbilical meu estava muito fino e que ela não estava recebendo os nutrientes e que ela não ia resistir. E isso a gente orava cada vez mais. Eu lembro que eu entrava na banheira, assim, eu acho que eu tomava banho das minhas lágrimas mesmo, porque, nossa, eu chorava demais. Nossa, aqui a gente está aqui e a gente quer fazer o trabalho de Deus, por que está acontecendo isso? Mas eu sabia que eu falava com Deus ali no meu momento de oração, você pode falar o que você quiser, por que está acontecendo isso comigo? Achando que eu sou a coitadinha, né? Mas tudo isso foi para fortalecer, forjar o nosso caráter. Que Deus sabia o que a gente ia lidar lá na frente.
Então, a gente precisava passar por um momento de dificuldade para ver até quando. Igual falou lá com o povo de Israel, para ver até quando. Eu vou te provar, eu vou te testar, eu vou deixar você passar fome, vou te deixar passar a prova, mas para ver até quando que é a sua fidelidade comigo. Mas quando minha filha nasceu, ela não tinha nada. Isso que eu falo com ela, você tem que agradecer muito a Deus, porque até a, tudo foi um milagre. Porque Deus, ele trabalha. Então, quando ele nasceu, eles fizeram os exames lá, não tinha perna maior que a outra, não tinha cabeça fechando muleira, não tinha problema no coração. E Deus, gente, ele cuidou de tudo. Podia até ter lá. Eles acharam lá que tinha tudo. Mas Deus, ele cuidou. E assim como ele cuidou da minha filha, cuidou de nós, minha esposa, para que a gente pudesse ficar firme ali. E a igreja também, gente. Assim, eu só tenho a agradecer a Deus pela igreja. Às vezes, eu até choro, porque como a igreja, desde lá, quando eu tinha 11 anos, porque a gente vivia no inferno na minha casa. A minha casa, a minha família, o meu lar era um inferno. Era onde que o diabo fazia banquete. Meu pai e minha mãe, eles brigavam. Vocês não acreditam. Eles brigavam de um tirar a faca no outro, pegar revólver para matar o outro. Nós crianças, tinha que ficar entrando na frente daquilo. E Deus, quando ele entrou na nossa casa, ele mudou, transformou. Então, como que eu não vou falar da bondade de Deus? Como que eu não vou querer? Eu faço de tudo para agradar as pessoas, não para desagradar Deus, para agradar as pessoas, para que elas possam entender o Deus que eu sirvo, como que ele é. Então, igual, por exemplo, eu dou aula de inglês lá. Então, em Foz do Iguaçu, para poder entrar em contato com pessoas, para poder convidar as pessoas para estudar a Bíblia e tudo. Então, gente, vou fazer de tudo para que aquelas pessoas sejam muito, não por interesse meu, mas por interesse delas mesmas, porque eu quero abençoá-las com Deus na vida delas. E quando eu faço isso, igual, por exemplo, se eu tenho que dar um presente, eu quero que aquela pessoa ame aquele presente, porque ela vai falar assim, foi a Nádia que me deu. E quando eu convidar, porque eu não sou igual ao Rui, porque o Rui encontrou com a pessoa e já oferece estudar a Bíblia. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu dom. Eu não, eu faço isso, ensino inglês, aí quando tem encontro de mulheres, eu sempre mando convite para todo mundo. Todo mundo que está nas minhas aulas recebe os convites. Quando elas vêm, o nosso encontro, a gente faz o máximo para ser bem cativante, contagiante, para que as pessoas possam realmente entender essa bondade de Deus, para que elas possam querer experimentar, pelo menos. Só experimenta, se você não gostar, aí você pode desistir. Então, é assim. Então, que vocês possam ter essa mesma convicção. E olha para trás. Olha para trás para você ver o livramento que Deus te deu. Como que Deus transformou a sua vida, da sua família, com Deus no seu lar. E que você vai viver na bondade de Deus. E não vai ser qualquer probleminha, qualquer boleto que vai te fazer desesperar. Você vai conseguir passar por cada prova. E vocês têm que lembrar que tudo vai passar. Tudo vai passar. Então, por mais difícil que seja hoje, lembra, amanhã vai ser um novo dia e Deus já está lá. Deus já está lá te esperando e com uma legião de anjos ao redor dele. Então, que Deus te abençoe, te fortaleça. Se você tem algo para contar, eu acho que ainda tem um tempinho, a Silene que sabe aí, e ela vai direcionar. Então, que Deus abençoe vocês. E no que precisar de mim, estou sempre à disposição. Para mim é sempre um prazer, sabe? Encorajar as irmãs, porque eu já fui muito encorajada. Quando eu estava lá, na minha infância, a igreja fez toda a diferença na minha vida. Na minha vida, na vida dos meus irmãos. E meu pai, ele teve uma vez que ele foi para o Pará, porque ele comprou um garimpo, então ele estava tirando o ouro de lá. E nisso, minha mãe também foi para lá. E meus dois irmãos mais velhos também foram. Nós ficamos lá só criança e sem nada. Sabe o que a igreja fez? Os irmãos jovens foram lá, eles levavam comida e faziam lá em casa para a gente. E a gente nunca pediu. Então, assim, eu faço o mesmo com todo mundo que eu conheço. E não às vezes as pessoas confundem, né? Mas eu quero que elas experimentem também essa bondade de Deus que eu experimentei na minha vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. E quando a Silene me chamou para palestrar, ela falou assim, fala o que você mais gosta, o tema vai ser livre. Eu falei assim, eu vou falar da bondade de Deus, porque ele foi muito bondoso comigo. Então, que Deus nos abençoe. Bondade de Deus ter você conosco.
Que Amém. bênção. Obrigada. Muito obrigada. Realmente fantástico. Essa bússola aqui, o GPS. Muito bom. Uhum. Alguém quer fazer algum comentário? Está aberto para o bate-papo. Ó, Silene, quero falar. Minha voz Pode melhorou. falar. Ótimo. Minha irmã, qual é o nome dela que eu esqueci? Nádia. Ô, Nádia, a sua família não é diferente igual da minha, não, viu, minha irmã? Não, Quando eu era pequena, eu vivia um inferno. Não era com sim. meu pai, não. Era minha mãe e socorrendo, e eu também pequena, e duas irmãs que são cristãs hoje também, Amém. socorrendo minha irmã das mãos das outras irmãs que queriam matar ela. Amém, minha irmã. Amém o que você falou, viu? Que Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém. Obrigada. Alguém mais quer falar? Oi, minha irmã, obrigada. Eu pensei em muitas coisas e realmente que o que você falou é verdade em relação às pessoas que se desviam da palavra também, se desviam da igreja. Geralmente é um coração ingrato que não consegue ver realmente a bondade de Deus em cada coisa pequena, né? Ou Sim. então é porque realmente tem uma vida cheia de ocupações, tira essa simplicidade, a pessoa começa a buscar tantas coisas no mundo que deixa de ser uma prioridade servir a Deus e acaba se desviando. E realmente esse segredo aí é o que vai fazer a gente permanecer firmes e inabaláveis, tanto nos, né, momentos bons, momentos ruins vão vir para todos, mas se a gente realmente guarda esse segredo aí, não tem como se desviar. Que Deus te Amém. abençoe ricamente e continue te usando, viu? Amém. Um forte Obrigada. abraço. Você também. Obrigada, Cecília. Alguém mais? Miriam? Boa noite, maravilhosa palestra que a irmã passou para nós. Que Deus continue te abençoando cada vez mais e assim a nossa vida é cheia de provas, né? Tem um hino que diz que quem não tem provas não tem bênçãos para contar. Mas Exatamente. maravilhosa, que Deus abençoe cada vez mais e que nós possamos crescer juntas, ajudando umas às outras. Isso que você falou no início, que tem a competição, é lamentável, mas Sim. nós temos que a Deus cada vez mais e pedir a direção dele em nossas vidas. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. Alguém mais quer contar a bondade de Deus? Então, Nádia, eu gostei muito do GPS, viu? Que bom, que bom. Gratidão, Prioridade. prioridade e simplicidade. Então, é uma aula muito bem dada, bem preparada, que fica, né? Para a gente não esquecer e para a gente praticar, né? Para viver a bondade, precisa ter desse GPS. Amém. Eu dou graças a Deus também, porque na minha vida eu vejo muita bondade de Deus, Uhum. vejo muita. E realmente, por exemplo, a nossa alegria, como eu sempre falo, não depende da circunstância que passamos. Então, precisamos realmente ser grata, ter prioridade e ser simples. Amém. Muito obrigada, Nádia. Você tem muitas coisas parecidas com a minha família, não de como era antes de Cristo, mas só depois. A sua família parece com a minha depois que se tornaram cristãos. Amém. Amém. E meu esposo e eu temos o mesmo desejo de fazer o que você faz, o seu Amém. esposo atualmente. A gente está em projeto e orando, esperando para que Deus use nós dois, porque a gente já Amém. criou, peraí, Teté, a gente já criou os filhos, agora a gente vai voltar para o nosso trabalho na obra de Deus, juntos. Amém. Obrigada, né? Alguém mais? Boa noite, irmãs. Boa Aqui noite, é Elisa. sim, de Teresina. Agradecer às irmãs, né, pela palavra, né? E eu estou aprendendo muito. Infelizmente, nem sempre tenho tido oportunidade de estar com todos vocês. Já conheço a irmã Edneia, né, desde Moçambique. A gente vem interagindo assim por mensagem e tudo mais, mas eu agradeço pela palavra e só
para além de ser ainda um jovem, mas me espelhei muito pela palavra da irmã Nádia e desejo que Deus me use também, desde agora e lá em frente, né? É tão lindo, emocionante ouvir essa história, ouvir a bondade de Deus que faz, né? Tem feito na vida das irmãs e a Igreja de Cristo, antes eu era evangélica, né? Mas assim que eu aceitei a Cristo na Igreja de Cristo, eu tenho visto coisas que eu nunca poderia imaginar, né? E eu tenho certeza que estou no caminho certo e que a Amém. Igreja de Cristo aqui na Terra é verdadeira. Simplesmente eu queria cantar uma canção, eu acho que as irmãs conhecem. Não tenho muito domínio, mas vou cantar, é assim. Grato, grato, meu Senhor, tocou no meu coração, encheu com amor. Louvo, dou-te louvor, teu nome levanto com teu esplendor e no escuro, luz me dará e lá no mundo, me guiará, Jesus amado, me buscará, por isso eu canto, não me deixará. Grato, grato, meu Senhor, tocou no meu coração, encheu com amor. Louvo, dou-te louvor, teu nome levanto com teu esplendor e no escuro, luz me dará e lá no mundo, me guiará, Jesus amado, me buscará, por isso canto, não me deixará. Resumindo, Amém. né? Mas eu Que agradeço. lindo! Obrigada, Elisa. E Eu vou também dizer que apresentar tenho minha filha aqui para vocês. Olá! Oi, tudo bem? A Tudo síndrome de Down. bom? Ai, ai, Que- ai. Queria rotular a minha de todo jeito, Queriam, queriam. mas Deus mostrou o poder dele. Verdade. Eu queria ver a cara desse médico. Estou apresentando ela agora. Verdade. Olha aí. Misericórdia. Não, o inimigo em todo momento querendo te distrair, né, irmã? Sim, Tirar demais. seu foco, né? Incrível, Verdade. né? Incrível. Realmente a gente, quando não foca, né, em Deus como uma prioridade que você falou, ó, a gente desvia direitinho a atenção de tudo, né? Verdade. Então, na minha vida, eu tenho presenciado também o poder de Deus. Quando Amém. você falou da sua mãe, recentemente, que eu digo recente porque faz 4 anos, mas para mim foi ontem. Eu já tinha perdido a minha mãe e meu pai ficou mais tempo conosco. E uma das coisas que eu superei foi sendo grata. Desde que o momento que eu vi que não tinha mais jeito para ele, eu vim agradecendo a Deus. Deus, obrigada por. Eu estava com 56 anos. E o Senhor, tem gente que nunca nem conviveu com seus pais, e eu tive esse privilégio. Então, foi muito parecido isso. Sim. E eu cheguei do cemitério, depois de tudo aquilo, eu coloquei o som aqui, aquele louvor de Jó, né? Que o Jó é um louvor que ele mostra que Deus tirou, Deus me deu, Deus tirou. E eu sou grato por aquilo. E eu curti isso, chorei, 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 chorei uns 2, 3 dias. Depois eu disse, Senhor, muito obrigada. E eu Sim. passo a dizer para todo mundo isso, quando eu vou presenciar uma situação dessa, eu sempre falo para as pessoas, curta o seu luto, Amém. chore, lamente, mas você vai sair disso a partir do momento que você começa a agradecer a Deus. E as dificuldades chegam para todo mundo, mas se a gente não ter o Senhor como prioridade, essas coisas vão nos tomar e a gente vai perder o foco, né? Isso é difícil.
Outra coisa, a simplicidade das nossas vidas. Muitas vezes a gente quer prosperidade. Nós queremos o melhor, Verdade. né? E é isso que as denominações, os falsos profetas, falsos pastores, fala isso para as pessoas acreditarem e dar o seu dízimo. Outro dia eu estava vendo o vídeo, o homem estava pedindo 30 e poucos por cento, não era nem 10%, era mais. Aí ele disse assim, não, aí o outro assim, mas o entrevistador dele, você não acha demais, não, pastor? Não, eu não vou pedir 50, porque eles têm que mostrar a fidelidade deles. E eles vão ganhar muito mais. Felizmente. Gente, é incrível. A gente quer ter o carro da hora, o carro que não dê problema, um fogão que não dê problema e etc, né? Mas quando eu vejo que Deus nos diz o seguinte, a minha graça te basta, Aham. né? Isso é. Muito obrigada, irmã, Nada, foi um prazer. pela mensagem, por nos trazer essas lembranças. E, nossa, o nosso GPS vai estar afiado agora. Amém. Amém. Muito obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, eu vou parar a gravação. Fala, Patrícia. Boa noite, graça e paz, irmãs. Irmã Nádia, Deus lhe abençoe. Amém. Maravilhoso estudo. Em especial, eu gostei muito do seu exemplo, na sua conversa com 15 anos de idade, que realmente é muito difícil, né? Trazer criança já da fase de adolescência. Eu tenho minha filha com 11 anos de idade, tenho uma sobrinha com 12 anos, tenho um sobrinho com 15 anos, todos recém-convertidos, graças a Deus. E a gente percebe que é um ser difícil, viu? Sim. Os jovens no caminho do Senhor. Eu estava até pensando, estava até conversando comigo, porque eu vou mostrar depois. Eles estão aqui, vou mostrar depois Que bom. especiais, Sim. porque realmente é edificante, é edificante. Uma pessoa Obrigada. permanente na presença de Deus desde os 11 anos de idade é muito gratificante, Sim. né? E a gente percebe a bondade de Deus desde muito cedo. A Sim. bondade de Deus é nitidamente percebível em nossas vidas. Desde que a gente adentra nos caminhos do céu, desde que a gente adentra do céu. Sim. A Deus, a gente entra, a gente já faz morada celestial. E a gente observa só maravilha. Como você disse, só é olhar para trás. Sim. É só olhar para trás. Que Deus abençoe. Amém. Você também. Obrigada. Alguém mais? Vou parar a gravação. Obrigada a todas. Obrigada, Nádia, por esse seu desempenho. Quem sabe em breve a gente vai de novo, né? Amém. Amém. Vamos sim.